Prod Baiali, ouve lá. Boa noite, gente. Sejam para mais um vídeo, dessa vez em alta resolução. O vídeo de hoje é um vídeo que eu sinto que ele é muito necessário para muito produtor por aí, para muito artista que se produz, porque ele trata de um assunto que é sempre do interesse muito forte, tá ligado? Por mais que tenha milhares de tutoriais na internet, sempre vai ter gente com dúvida ainda, tá ligado? Então hoje eu vim mostrar o jeito que eu faço a minha mixagem dos vocais, e eu vou mostrar para vocês como vocês podem chegar nesse resultado também, seguindo mais ou menos alguns passos ali na hora de criar, tendo algumas coisas em mente, tá ligado? Então bora pro vídeo. Hoje eu tô com uma música muito boa, que eu produzi junto com meu amigo Young Luffy e que vai sair como single do álbum dele. Então é uma música muito especial, e ela tá absurdamente boa. Não é porque foi eu que fiz, porque a gente fez que eu tô falando isso, tá ligado? Ela tá realmente muito da hora. Tá saindo hoje, então você já pode clicar no link da descrição e ouvir na sua plataforma favorita. Tá disponível em qualquer lugar que você queira ouvir música, Spotify, Apple Music, foi pra Apple Music, se não me engano, cacete. Mas é isso, eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz a mix desses vocais aqui. Geralmente, eu gosto de separar o beat das vozes, no caso, fazer em projetos separados. Então aqui em cima a gente tem um beat com um nome muito engraçado, e aqui embaixo a gente tem as vozes. O vídeo de hoje vai ser separado em duas partes. A primeira parte sendo uma mix essencial pra qualquer vocal, e a segunda parte eu mostro como eu gosto de mixar de uma forma mais criativa, um pouco mais fora da caixa, um pouco mais fora das regras que tem nesse meio musical todo, tá ligado? Você já viu diversos tutoriais por aí de músicas mainstream, por exemplo. Então, vamos começar com a mixagem essencial. Primeiramente, organização. Por favor, organizem os seus projetos. Eu sempre gosto de separar por track, ou seja, se o vocal principal dele pegou duas tracks, eu vou separar no mixer duas tracks específicas, as duas mandando diretamente para um bus que vai mixar essas duas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui, o vocal dele, ele gravou só duas linhas, né? Ele só gravou a linha principal e separou aqui por causa de sobreposições e tal. Eu gosto de fazer isso também por causa do autotune, porque ele não pega mais de um vocal ao mesmo tempo. Ele é um efeito monofônico, se eu não me engano é assim que fala. Ele só corrige uma nota por vez, então se colocar um acorde, por exemplo, ele não vai corrigir, ou não vai corrigir certo, pelo menos. Então, é desse jeito que eu separo, e cada linha de vocal ganha uma pré-mixagem. Numa linha de pré-mixagem, eu sempre gosto de colocar dois plugins. Primeiramente, eu coloco o autotune, nesse caso aqui é o Waves Tuner Real Time. Ele é basicamente igual ao autotune da Antares, só que ele tem uma estética um pouquinho diferente. Eu particularmente, pra minha voz e pra voz do Luffy, gosto de utilizar esse Waves Tuner Real Time estéreo, esse Waves Tuner Real Time, não importa se é estéreo ou não. E aqui você já vai fazer o seguinte: Speed, Note Transition. O Speed é a velocidade que ele vai começar a corrigir a nota, e o Note Transition vai ser a velocidade que ele vai transicionar de uma nota pra outra. Pra voz do Young Luffy, eu gosto de colocar o Speed no 0.1, o mais rápido possível, e o Note Transition um pouquinho acima de 20 milissegundos. Você pode querer uma voz mais robótica, por exemplo, você vai colocar aqui também. Você quer uma um pouco mais natural, você vai aumentar aqui e aumentar aqui também. Então vai dessa preferência da estética que você tá buscando. Mas sempre você vai se atentar a essa parte aqui do plugin, que tem também no autotune da Antares. No caso seria a escala. Você vai colocar na escala que tiver o seu beat. Qualquer coisa você joga no TuneBet, que é um site muito interessante. Ele detecta através de inteligência artificial a nota do seu beat e o BPM dele, então você pode usar isso ao seu favor, tá ligado? Nesse caso aqui eu já sabia a nota, The Sharp Minor, e é aqui que vai ficar, tá ligado? Próximo plugin da lista, ainda na pré-mixagem, é esse NS1, que o nome já diz, é um Noise Suppressor. Além de ser um Noise Suppressor, ele também dá uma ajudinha na reverberação da sua voz, aquela caldinha de reverb que fica da sua sala, tá ligado? Então ele também te ajuda nisso. Mesmo se seu vocal estiver limpo, você ainda vai colocar isso aqui pra dar uma salvada, tá ligado? Então esse NS1, ele é muito bom, só que quanto mais alto, mais informação ele vai retirar, inclusive da sua voz. Então tenta não exagerar muito nele, tá ligado? Até 60 é um número bom, passou disso já fica um pouco com restauração do seu vocal, já é melhor regravar. Na parte da mixagem essencial, você sempre vai começar limpando os ruídos das suas vozes. Ruídos não no sentido daquele chiadinho que fica no fundo, mas, por exemplo, esse sub que fica sobrando, que não faz parte da sua voz, é só ruído do microfone, e esse extremo agudo. Eu vou mostrar pra vocês como ficar sem. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Agora com. Eu não tenho a mesma mentalidade que você.
Tipo assim, eu sou um humano normal. Então você essencialmente vai fazer essa limpeza em todos os seus vocais, independente se for um vocal principal, se for o ad-lib. Se for um ad-lib você pode limpar até mais, porque não vai ficar só de detalhe no fundo, tá ligado? Então, a primeira plugin é esse. Equalização, não importa qual aqui que você gosta de usar, você pode usar o da FabFilter, ele é muito bom, ele é excelente. Então, comece limpando os seus vocais. E depois desse plugin, depois dessa primeira limpeza, você vai ter duas escolhas: comprimir o seu vocal antes de equalizar ou equalizar antes de comprimir. Eu particularmente prefiro equalizar antes de comprimir, porque você já vai estar com o vocal pronto, só faltando acertar a dinâmica. O que é dinâmica? É a distância que tem entre o vale da sua waveform e o pico da sua waveform, tá ligado? Então, eu começo equalizando, você pode começar comprimindo, eu não me importo, eu prefiro começar equalizando. Dá uma diferença assim no final, aí você vai ver qual é o estética que você prefere, tá ligado? Particularmente, eu prefiro equalizar primeiro. A primeira equalização eu fiz com esse API 550B da Waves. Ele é um equalizador analógico, não lembro qual que simulação que ele faz, mas ele é bem intuitivo. Você escolhe primeiramente a faixa de frequência que você vai querer equalizar, e depois você vai querer a quantidade de dB que você vai querer tirar ou botar. Pra uma voz funcionar bem, ela precisa aparecer. E a gente concorda que no nosso mundo de produção, nesse gênero que a gente tá inserido, tem bastante grave, tá ligado? Então, a gente precisa meio que retirar um pouco do grave da voz pra ela aparecer um pouco mais, no efeito gangorra. Então, tirando o grave, o agudo vai ficar mais aparente, consequentemente, a sua vocal vai ficar mais aparente na música toda. Então, eu fiz esse trabalho. Assim tá sem essa primeira equalização. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. E aqui tá com essa primeira equalização. Eu gosto sempre de tirar abaixo, no subgrave, tá ligado? Ali no 50 Hz. E ali um pouco também no 75 Hz. Pelo menos essa voz eu fiz isso. Com equalização? Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Ele já deu uma diminuída nessas frequências mais graves, tá ligado? E um detalhe, uma nota. Sempre que você vai equalizar, você sempre prefira retirar coisas do que adicionar. Por isso que, por exemplo, ao invés de só adicionar agudo, eu retirei grave. Porque, tá ligado? Esse efeito de gangorra que dá nas frequências. E o próximo plugin, ele é o meu xodózinho, é o OTT. O OTT, ele é um compressor multibanda, então ele age por área de frequência. Com área de frequência, eu quero dizer agudos, médios e graves. Ele vai comprimir diferentemente cada faixa de frequência. Basicamente uma equalização dinâmica, tá ligado? Quase isso, só que ainda a compressão tem meio que essa dualidade. O OTT, a primeira vez que eu vi ele sendo usado numa voz foi no canal do Misha. Então, Misha, muito obrigado aí, seu lindo. Ele basicamente funciona assim, ele meio que vem, entre aspas, pronto. Sem o OTT... Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Basicamente, os knobs que eu mexo nesse plugin são esse time, que é por quanto tempo que essa equalização vai consistir, tá ligado? Por quanto tempo que ela vai durar, sem alterar a dinâmica. Eu basicamente coloco 1000% pra ele nunca desligar. E esse def seria o quanto ele tá agindo na sua voz, como se fosse um mix, só que ao invés de diminuir a intensidade do efeito, ele diminui o quanto tá sendo comprimido. Então, se você quiser também nivelar algumas frequências, você pode configurar aqui embaixo com o low, o mid e o high. Eu não faço isso geralmente, pelo menos pra vozes. Faço isso geralmente pra baterias e tal, mas pra vozes você pode deixar desse jeito, ou ir mexendo, tá ligado? Mas eu gosto de deixar assim. E o próximo plugin da lista é um saturador, especificamente esse daqui da Waves, Wavy Road Saturator. Esse saturador aqui, nesse beat específico, ele tá fazendo uma função que eu sempre gosto de usar ele, e ao mesmo tempo uma função criativa. Então, inicialmente ele satura as frequências, os harmônicos mais agudos, trazendo eles mais pra frente e deixando a voz um pouco mais macia e quente, um pouquinho mais aparente. Ele tem uma certa equalização aqui também. Então ele vai funcionar desse jeito. Geralmente, quando eu não tô trabalhando de forma criativa, eu deixo esse knob de gain abaixo da metade e esse mix no máximo. Vamos ver como é que ficou desse jeito. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Percebeu que veio um pouco mais de informação pra frente e ficou com uma cara um pouco mais de rap mainstream? Basicamente isso que esse plugin faz, né? No caso, eu gosto de usar 3 que fazem mais ou menos isso, que é esse Wavy Road Saturator, o Fresh ER e o Vintage Exciter da Waves, que no caso vai ser o próximo plugin da lista. Mas mostrando o jeito que de fato tava na música, mais saturado. Eu não tenho a mesma mentalidade que você.
Tipo assim, eu sou um humano normal. A distorção aqui tá no máximo e o mix tá diminuindo, então ele tá somando uma voz extremamente distorcida na voz normal do Young Luffy, fazendo essa mescla que eu particularmente gosto bastante. O Apex Vintage Exciter, ele é um plugin muito interessante, porque eu particularmente não sei dizer exatamente o que ele faz, como que ele age, mas eu posso te mostrar como que ele fica numa voz. Basicamente, o knob que você vai mexer vai ser esse AX Mix, que no caso seria a voz com todo o efeito, mais a voz crua, então você vai ficar dosando ali entre essas duas. Então, com... Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Esse plugin meio que adiciona um ruído que amplifica uma certa área de frequência mais aguda, tá ligado? Uma área de frequência mais aguda. Ele meio que enriquece essa área de frequências. Então, ele é diferente de um equalizador, mas no final eles têm mais ou menos a mesma função, só que no caso eles agem de formas diferentes. Eu particularmente prefiro sempre optar por Exciters do que por equalização ativa, porque, enfim, eu prefiro. Depois de todos esses efeitos, então, a gente já pode começar a comprimir. Um plugin que eu gosto bastante de compressão é SCLA2A. É uma simulação de um compressor que existe na vida real de verdade. Se não me engano é da Universal Audio. Que ele tem basicamente 2 knobs e o resto é tudo presetado dentro dele. Não tem knob de ratio, não tem knob de ataque, não tem knob de release. Só tem knob de peak reduction e o ganho. Peak Reduction, ele basicamente reduz os picos da voz. É bem intuitivo, na verdade. Quanto mais alto tiver o número, menos picos a voz vai ter, mais comprimida ela vai estar. E o ganho você vai regular pra retornar o volume que você precisa. Se você comprimir pra caralho, vai baixar um pouco o volume da voz, a voz vai ficar superficialmente um pouco mais baixa. Você vai regular com ganho, tá ligado? Particularmente, eu gosto de deixar essa setinha que tem aqui no plugin batendo entre 10 e 3, às vezes um pouco menos, entre 10 e 4. 100? Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Com? Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Ele tá reduzindo basicamente a faixa dinâmica entre o volume mais alto da voz e o volume mais baixo. E é basicamente pra isso que serve. Ele é um compressor, tá ligado? É basicamente essa definição de compressor. Você vai comprimir a voz, comprimir os picos e aumentar as depressões. E depois um plugin que ele não é tão gostado por engenheiros de mixagem, mas eu já vi a Alissa usando em um vídeo que ela postou há um tempo atrás e eu curti a vibe do plugin. Ele tem diversos knobs, mas eu gosto de usar só esses 3 primeiros, porque esses aqui são knobs de efeitos e a gente já vai chegar nos efeitos, mas ele não é agora, a gente precisa colocar mais plugins depois. O primeiro knob, ele é um exciter de bass, então você vai escolher os modos aqui, o sub sendo o mais grave, esse lower no grave, e o upper um pouco mais agudo ali, que é mais ou menos onde tá o bass de fato da nossa voz. Eu gosto de atirar um pouquinho, porque a gente retirou bastante antes. A voz ainda precisa de um peso, então eu sempre dou um pequeno ganho. Aqui no treble eu gosto do modo top, porque dá um brilho muito gostoso, tá ligado? E aqui no compress eu gosto do modo push, que é o que já vem presetado, e eu sempre coloco um pouquinho também. Ele é muito bom pra ter um ganho de volume maior, com compressão, tá ligado? Sem o plugin. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Com? Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. E por último, o deus de todos os plugins, o Sufi. Eu podia muito bem colocar um de-esser, só que de-esser não funciona do jeito que eu gostaria. De-esser é como se fosse um equalizador, só que equalizador dinâmico que funciona a partir de uma frequência com gatilho por volume. Então se bate um certo volume, ele reduz, só que é sempre uma redução específica, nunca é perfeitamente o que precisa. Por exemplo, passou 2 dB, ele vai sempre comprimir o 7 que eu tinha presetado anteriormente. Então eu prefiro muito mais usar o Sufi, que é um supressor de ressonâncias. O que é um supressor de ressonâncias? É basicamente um equalizador dinâmico, um compressor dinâmico, que ele vai diminuir as frequências específicas que estão se sobressaindo em relação às outras. Esse Sufi aqui tá funcionando como um de-esser.
eu peguei esse preset aqui, Vocal Jester. Então, ele vai estar suprimindo as ressonâncias dessa área de 5K até mais ou menos 8K, que é onde estão os extras da nossa voz. Então, com o Def você define intensidade, tal qual o OTT, e tem ataque e release, que você pode ajustar conforme a sua preferência. Vocês percebem bem, quando ele fala você, o C, vocês vão ver a diferença que faz. 100. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Aí agindo com essas frequências específicas que eu selecionei aqui. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Tipo assim, ele, ó. Tipo assim, eu sou um humano normal. Ficou muito mais, igual, né? Não se sobressaiu tanto essas simbilâncias. E esse plugin é lindo, tá ligado? Tem vozes que você pode usar, por exemplo, as vozes gravadas em celular, você vai usar, tipo, 2, 3 desse SUF. E entrando já um pouco na parte de mixagem criativa, tal qual essa saturação intensa que tem nesse Abbey Road Saturator, a gente começa com um Clay Effects. Esse Clay Effects aqui, eu não sei pra que originalmente ele foi criado, mas ele tem alguns efeitos da hora. Tem esse aqui, que são pré-definições, né, de diferentes shapes de equalização. Tem essa distorção aqui, reverb e delays aqui, e esse pitch que eu não uso. Eu gosto muito desse aqui e desse distorção. Na voz dele, basicamente esse efeito de distorção, ele distorce. Nesse modo aqui, Drive, ele distorce com o timbre de Drive, que é um low mid mais saturado, mais atacado, tá ligado? 100. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. E agora com essa distorção de fundo, porque tá com a mix diminuída. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Posso até colocar no máximo pra ver como ficou o efeito completo. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Então tu vai estar somando essa voz com a voz que tava antes desse plugin. Você vai meio que mesclar as duas. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. E adiciona harmônicos eles adicionam harmônicos muito interessantes, frequências muito interessantes na voz. Então, além disso, né, além dessa mix chain, você vai também brincar com efeitos. Nesse caso aqui, eu mixei, eu coloquei essa mesma mixagem, só que eu exportei o trecho e eu coloquei um delay, essa automação aqui, pra fazer um bagulho diferente, tá ligado? Uau! Eu não... Ele só é o Rá, assim, que continua. Então, se você quiser, você faz isso. Fica interessante. Não tava nos meus planos falar disso, mas tá aqui. Agora no meu vocal. Meu vocal não fui eu que mixei. Eu mixei dele e ele mixou o meu. Isso é bem interessante, na verdade. Meus vocais, eles têm mais coisas porque eu gravei mais coisas, né? Essas duas como linhas principais. Aqui como os layers, camadas. E aqui como adlibs. Eu vou falar mais dessas layers e desses adlibs porque tudo que eu falei agora da voz dele se aplica a minha também. A minha principal também, no caso. Nas dobras, que é basicamente eu cantando a mesma coisa que eu cantei na parte principal, só que, sei lá, uns 3 semitons abaixo ou acima. A mix dessa parte, ela começa tal qual a normal, até esse clav vocals estéreo. Aí tem esse Clay Effects, novamente, com drive um pouco menor, só que com mais mix, ou seja, a distorção tá mais presente. O SUF tá com outro gesture, mas tem basicamente a mesma função. E tem esse Doubler estéreo. Ele é excelente, esse plugin é excelente pra criar espaço nas suas vozes. Vou mostrar aqui pra vocês. Tá a voz principal. Panelinha de Discord, eu arrebento vocês na bala. Se tivessem na cadeia, vocês iam lustrar o cu na vara. Eu não tenho paciência pra moleque igual você. Eu não fodo com vocês, cai na frente pra tu ver. Bem distorcido. E nas dobras, ele basicamente cria uma ambiência em volta, tá ligado? Panelinha de Discord, eu arrebento vocês na bala. Se tivessem na cadeia, vocês iam lustrar o cu na vara. Eu não tenho paciência pra moleque igual você. Eu não fodo com vocês, cai na frente pra tu ver. Basicamente todo esse espaço que tá criando essa abertura insana de vocais é esse plugin Doubler aqui. É esse Doubler aqui, Doubler 4 estéreo. Preset básico que eu sempre uso é esse Doubler 4 voices. Aí eu venho aqui, desligo esse direct, deixo só essas 4 vozes, todas essas 4 dobras ativas. E eu doso ele através desse knob de mix que já tem no meu próprio FL Studio. Então é muito bom usar esse plugin para criar espaços. Na parte dos adlibs, agora é mais solto ainda, mais não exato ainda, mais livre, mais criativo. Você pode brincar muito com adlibs, tá ligado? Eu particularmente não brinco tanto, mas eu sei que dá pra fazer coisas muito iradas. E agora a parte dos adlibs. Tem toda aquela mixagem básica que vai ter em todos os vocais que você vai fazer, que no caso vai ser até esse CLA2A, até a compressão.
Aí depois você pode escaralhar tudo. Nesse caso aqui, Doubler 4 estéreo, naquele mesmo preset lá, desligado o direct. Só que ele tá no máximo, tá estourado, muito aberto. E ainda por cima tem esse Hyper Chorus no preset Basic Wide, com a mix aqui um pouco mais baixa. Então vou mostrar pra vocês como ficar sem esses plugins de ambiência, de criar espaço, desligado. Bem distorcido, tá ligado? Com mais Hyper Chorus. Com esses plugins de ambiência e modulação, você vai criar espaços na sua mix pra colocar as suas vozes, colocar os seus instrumentos, e você vai ter que deixar tudo isso coeso, tá ligado? Você vai ter que deixar tudo isso fazendo sentido uma coisa com a outra. Por isso que meus vocais são distorcidos, tais quais os do Full, pra não parecer que outras são completamente diferentes. E uma técnica muito legal é colocar todos esses buses que tem todas essas que tem todas as vozes, tá ligado? Num canal separado, que é chamado All Vocals. Você vai colocar todas as suas vozes e você pode colocar uma compressão adicional para não deixar nenhuma voz passar de um certo pico determinado. Mas o que eu realmente gosto de fazer com esse All Vocals é vir aqui, apertar com o botão direito Sidechain to this track, pra track do beat. Então você vai colocar as vozes para fazer sidechain na track do beat e colocar um plugin, por exemplo, esse Track Spacer, que é exatamente para isso, para criar espaço dentro do beat para as vozes funcionarem. Então para setar esse Track Spacer, basicamente você vai vir aqui, ó, você vai clicar nessa engrenagemzinha, vai clicar aqui em Processing e aqui na parte de Sidechain e colocar o All Vocals. Então você já vai ter a informação da onda da voz, você já vai ter a informação da voz vindo para esse canal, só que no caso sem volume nenhum, e você vai começar a brincar com esses knobs aqui. Low Cut, High Cut, você vai usar basicamente para determinar onde começa essa redução e onde termina essa redução. Esse Track Spacer são basicamente um equalizador dinâmico com 25, se não me engano, 25 pontos de equalização, né? Pontos que pode diminuir e aumentar. Esse amount, esse ratio vai ser o quanto vai ser reduzido do beat original a partir da voz. Vocês vão ver, essa linha aqui é o que tá sendo tirado e ele vai obedecer exatamente as frequências da voz, e vai ser uma linha azul que tá subindo aqui em cima. Então sem beat comendo solto, tá ligado? Muito cheio, muito cheio, muito preenchido. Então a gente precisa criar um espaço no beat pra voz. Se você ativa aqui, nesse caso aqui, eu quis um beat um pouco mais excêntrico, um pouco mais aparente, porque é um drum and bass, mas você vai ajustar isso pra sua realidade, pra sua música e pro resultado que você quer. Então, use com sabedoria, tá ligado? A parte do full. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Mano, faço só o mundo e se fuder. Tô vivendo no meu próprio mundo espiritual. Eu não fumo, eu tenho grana pra isso. Se tivesse, eu ia gastar com um monte de coisa foda. Imagina minha mãe de carro novo, quarentena no estúdio, fazendo música nova. Na parte da masterização agora, eu vou explicar. Eu sempre falo todo vídeo sobre masterização, mas eu sinto que é importante frisar o que cada coisa faz, e eu não faço isso todo vídeo. Vamos começar primeiro por esse Fruit Balance. Ele é basicamente plugin de diminuir volume ou de paneamento. Eu só diminuo aqui pra ele não perder informações com o OTT, porque o OTT ele dá um certo ganho em algumas áreas de frequência, principalmente com o beat e com a voz. Eu dou essa diminuída, dou essa segurada, aí eu coloco o OTT com no máximo 12% de def. Na master a gente não quer fazer grandes alterações e o OTT é um programa bem agressivo, então você vai dar uma segurada, tá ligado? 7% é o suficiente pra deixar o som mais claro, o som um pouco mais coeso. Time 1000 sempre. E o TR5 One, que é o plugin de masterização, é uma master em um só plugin. Eu já expliquei outras vezes, mas aqui a gente tem 3 knobs pra, entre aspas, exciters, esses 3 knobs pra, sei lá, não uso direito aqui, e esses 2 grandões mais esse pequenininho aqui. O Air, ele vai funcionar como se fosse um fresh air. Basicamente ele vai adicionar harmônicos na parte do mid air, do high air, simples. Esse focus ele vai aumentar um pouco mais o mid, vai deixar o mid um pouco mais cortante, mais destacado na sua mix, e o body ele vai engordar o baixo. Esse bass punch, ele vai basicamente controlar os transientes. O que é transiente? É o pico, é a batida dos low mid, que é basicamente onde o kick mais age. Esse analog não usem, ele é como se fosse um ruidinho, é uma bosta.
bosta. Esse transiente, tá ligado? Mesma coisa do Bass Punch, só que pra todas as frequências. Todos os cliques, ele vai dar um pequeno ganho ali pra dar um impacto maior. Como o beat original já tava bem masterizado também, inclusive, com o TR-5 não precisei mexer tanto aqui. Eu mexi basicamente um pouquinho só no ar e no body. Esse width, ele vai abrir o seu beat a partir do grave. Ele não vai abrir o grave, ele vai deixar o grave mais mono, mas ele vai abrir a partir disso, como se fosse uma flor linda e esbelta. Esse push é como se fosse um limiter, não sei se é exatamente o limiter, mas ele soa como um limiter. Então ele vai dando ganho, tá ligado? Controlando os transientes que ultrapassarem o 0 dB, ele vai dando um pequeno ganho. E esse volume aqui, ele é um clipper, ele vai aumentando o volume total da track, ao invés de diminuindo os picos que nem o limiter faz, ele só corta, ele só distorce, ele corta, o que pode ultrapassar o 0 dB, o que é bem interessante. Ambos são muito bons, você vai ter que dosar eles. Então eu vou mostrar antes da masterização. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Com o balance. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Diminuiu, tá ligado? O OTT vai dar um ganho no high mid. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. Mano, faça só mando e se fuder. Deixa um pouco mais claro. E o TR-5 que vai basicamente finalizar. Eu não tenho a mesma mentalidade que você. Tipo assim, eu sou um humano normal. E pra esse projeto específico, foi basicamente isso. Basicamente tudo que você precisa saber tá desse jeito. Eu não entrei em detalhes, por exemplo, com reverb e delay, porque é algo mais básico e é algo que você usa também na produção, então imagino que não precise detalhar tanto esse processo. É bem parecido com qualquer outro, mas essa parte da mixagem vocal, tanto a essencial, a que sempre vai ter em todos os vocais, quanto a criativa, eu senti que eu precisava falar sobre isso pra vocês entenderem melhor como funciona. Então, apliquem isso no projeto de vocês, usem isso aqui pra, sei lá, ganhar dinheiro, tá ligado? Com mixagem, sei lá, estudem pra melhorar suas músicas, vale muito a pena, você vai ter resultados muito melhores, e é basicamente isso. O vídeo de hoje é isso, escutei essa música completa, tá linda, eu espero que vocês gostem. Pro vídeo de hoje é isso, muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Por favor, me perdoa, deu 50 minutos de bruto, desculpa, tchau, ouça essa música em qualquer plataforma digital.